Então quer dizer que você quer ler mais, mas você é uma pessoa extremamente ocupada e não tá sobrando tempo. Nesse vídeo eu vou te dar dicas que são usadas por leitores de longo prazo e algumas coisas que funcionaram pra mim nesse grande desafio que é ler mais sem ter tempo. A primeira sugestão aqui é aproveitar os intervalos. Uma coisa que sempre me deixa chocada é quando as pessoas dizem que não tem tempo para fazer alguma coisa, porque elas não conseguem fazer um bloco de tempo para aquela atividade. Você não consegue, né, tá ali sentadinho no seu escritório na hora determinada com o seu livro em mãos. Mas amigos, vocês não precisam disso. Aproveite aqueles minutos aleatórios que aparecem no seu dia, que outrora você gastaria mexendo no celular, navegando pelas redes sociais. Você tá cozinhando e precisa esperar 10 minutos para aquela refeição ficar pronta. Nesses 10 minutos que você tá sentado, esperando, sem fazer nada, ao invés de ir mexer nas redes sociais, comece a ler. Ah, Carla, mas são só 10 minutos. De minutos em minutos, a galinha lê um livro. Ainda mais para você que tem uma rotina ocupada, se você começar a aproveitar esses intervalos, você vai perceber que provavelmente no final do dia, você vai ter lido várias páginas só por fazer isso. Então é de sempre com um livro, com um Kindle, para quando surgir uma oportunidade você está ali preparado. Dá para você também ler no celular, né? Eu não recomendo isso porque eu acho que o celular é uma fonte de distração ali. Você vai receber notificações e vai ficar muito difícil você querer retornar para a leitura. Mas se fica muito ruim ficar levando um Kindle ou um livro na sua bolsa, por exemplo, claro que você também pode ler no celular, né, gente? A gente trabalha com o que tem. E já pegando gancho nesse assunto, outra dica interessante é ler onde quer que você esteja. Aqui a gente vai usar o mesmo princípio de aproveitamento. Comece a ler nos lugares onde você estiver, mesmo que nem seja uma situação tão comum para fazer isso. Você tá na fila para alguma coisa, você pode ler. Você tá na esteira, você pode ler. Esperando sua comida ficar pronta no transporte público, você pode ler. E eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas comigo acontecia muito uma sensação de cringe quando, por exemplo, eu tava no transporte público ou eu tava na academia e eu tirava o meu livro e começava a ler. Eu sempre ficava pensando, meu Deus, todo mundo vai achar que eu quero me aparecer. Só que, sinceramente, se as pessoas te julgarem, tanto faz. As pessoas vão te julgar mesmo sem te conhecer, mesmo sem saber os seus motivos. Isso pra tudo na vida. Então não se importe. É muito melhor você aproveitar um tempo que você tem pra fazer uma atividade que é importante pra você do que ficar se preocupando com o que as outras pessoas vão achar. E às vezes pode até parecer estranho no início, mas depois que você se acostuma a fazer aquilo, fica muito natural. Eu, por exemplo, comecei a colocar o hábito de ler na esteira porque eu achava muito chato fazer cardio. Aí eu pensei, pô, eu acho extremamente chato ficar aqui 20 minutos sem fazer nada olhando pro teto. Então por que eu não aproveito esse tempo e começo a ler? E agora isso é super natural pra mim. Eu até comecei a preferir fazer cardio na esteira ao invés de, por exemplo, caminhar ao ar livre, porque eu sei que eu vou poder ler enquanto eu estiver fazendo cardio. Outro ponto interessante é que você faça seleção do que você quer ler. Eu não sei se isso é óbvio pra todo mundo, mas não dá pra você ler tudo que você quer ler. Às vezes você tem que ler algumas coisas, elas são importantes pra você, pra sua vida profissional, pro seu desenvolvimento, e outras coisas você lê por prazer. Mas mesmo dentro dessas coisas, você não consegue ler tudo, você tem que fazer uma seleção. Se o seu tempo é escasso, não perca tempo lendo coisas insignificantes pra você. Eu não sou do time que acha que ler sempre tem que ser prazeroso. Na verdade, eu acho que nem existe alguma atividade que, por mais legal que seja, sempre seja prazerosa. Sempre vai ter um dia que você vai estar mal, que você vai estar querendo fazer outra coisa, que você vai estar de saco cheio daquilo. Mas, por outro lado, eu também acredito que, ainda mais quando você é uma pessoa ocupada, você trabalha muito, você usa muito a sua mente, nem sempre você quer ler uma coisa muito maçante, uma coisa muito informacional. Eu percebo que se você fica só nisso, a tendência é que você canse do próprio hábito de ler. Se você só lê coisas informacionais, maçantes, coisas complexas, e você não se cansa, ótimo, continue assim. Cada um, no final das contas, lê o que quer. Quem sou eu, né, pra mandar no ritmo de leitura de alguém que tá se dando bem. Mas se você percebe que talvez isso esteja te cansando, tente introduzir algumas coisas mais prazerosas e menos complexas na sua leitura. Não precisa ser uma coisa que você acha ruim, tá? Mas uma coisa que você sabe, por exemplo, que não é lá muito científica, muito didática, como contos, romances, histórias no geral, né, eu diria, elas dão essa refrescada pra gente. E
Já entrando na outra dica, a leitura, gente, ela não tem regra. Então você pode variar o que você lê. Ficar lendo o mesmo tópico por muito tempo pode ser um pé no saco. Então você não é obrigado a estar lendo sempre o mesmo tema. Varie segundo os seus hobbies, segundo as suas áreas de interesse. Você lê um livro de ciência, depois você lê outro de psicologia, depois você lê um romance. E isso não é nem sobre gostar, porque às vezes você gosta de algo que você tá lendo. Você só não tá naquele dia específico no mood pra ler aquilo. Isso acontece muito comigo, por exemplo. Eu tô lá super animada lendo algum livro sobre inteligência, sobre biologia. Só que um dia específico eu tô cansada daquele assunto. É um livro de, sei lá, 300 páginas, já passei uns 4 dias lendo. Aí eu simplesmente deixo aquele livro de lado por enquanto e busco outro livro que esteja na minha área de interesse no momento. Eu, particularmente, acredito que não tem nenhum problema você fazer isso, contanto que você não se acostume a abandonar os livros. É só deixar de lado um pouquinho e depois voltar a eles. Claro, se você quiser abandonar também, a vida é sua. Mas eu não acho bom que você se acostume a fazer isso, porque senão, né, vira bagunça. Toda vez que eu achar o livro minimamente chato, eu abandono ele e nunca mais volto. Estranho, né? Assim, digo, se você é um adulto, você ter esse tipo de mentalidade. E a minha dica final aqui são audiobooks. Gente, eu sei que tem muita gente que tem preconceito com audiobook, porque não é livro de verdade, que não sei o quê, mas essa fala, além de ser nada inclusiva, porque tem gente que não enxerga, tá? Tem gente que não consegue ler por N motivos. Então, o audiobook, ele vem como uma forma de inclusão para essas pessoas. Além disso, os audiobooks, eles não são versões resumidas dos livros. Eles são apenas aqueles livros lidos em voz alta. Claro, aqui eu não tô dizendo que é a mesma coisa, a mesma experiência de você ter um livro em mãos. Mas, precisamente, se você é uma pessoa que não tem tempo, os audiobooks podem ser uma mão na roda para você. Você pode estar limpando a casa, estar estendendo roupa, estar pintando as suas unhas e colocar o audiobook lá. E hoje em dia, ainda bem, tem uma variedade de audiobooks. Tem de psicologia, tem de finanças, tem romances, tem contos, tem poesia, tem tudo que você possa imaginar. É uma coisa que realmente é muito prática e casa muito com as dicas anteriores de aproveitar o seu tempo. E você ouve o livro, pausa na hora que quiser, volta na hora que quiser. Sério, sem palavras para como o audiobook é uma ferramenta assim maravilhosa e muito prática para usar no dia a dia. E aqui eu não estou sendo patrocinada, mas só umas indicações para quem não conhece muito audiobook e quer começar. Eu já usei vários apps de audiobook, mas os que eu mais gostei foram o Storytel e o Everand. Acho que se pronuncia assim. O Everand eu usei mais para ouvir catálogos estrangeiros. Muitos livros que às vezes nem foram traduzidos para o português, que só tem a versão em inglês, já tem o audiobook por lá. E o Storytel é maravilhoso, eu gosto bastante. O app é muito auto-intuitivo, é lindo. E lá eu li de tudo, de biografia, a ciência, psicologia, romance. Inclusive Storytel, se quiser me patrocinar, estamos aqui, não é? E por hoje é só. Eu sou a Carla Brasil e é um prazer ter você por aqui. Já dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. E se você tem alguma sugestão de tema para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijo, tchau, tchau.